tema que eu escolhi para hoje é: eu já sei fazer mosaico. Eu escuto muito disso, as pessoas falando: eu já sei fazer mosaico. E eu queria começar dizendo que mesmo quando nós vamos fazer uma obra abstrata em mosaico moderno, nós temos uma colagem consciente de cacos, ou de cerâmicas, ou de pastilha. Quando você olha aquele quadro ou aquela pintura totalmente abstrata, às vezes a pessoa acha que o pintor jogou as tintas de qualquer forma, ou que o mosaicista escolheu as pastilhas, as suas tecelas aleatoriamente. Não é assim. Existe um esquema, um processo consciente de colocar as pastilhas. Então, por isso que eu digo que mosaico não é apenas preencher os espaços e tentar formar um desenho, né? A gente faz um desenho e vamos preencher os espaços. Mosaico é muito mais. E nós vamos chegar lá para entender o que eu quero dizer com é muito mais. Então, quando nós falamos, por exemplo, do mosaico Picassiette, eu diria que o mosaico parte do caos, de xícaras e pratos quebrados, e muitas vezes nós até destruímos para construir. Eu gostaria de ilustrar isso que eu estou falando, de trabalhar com pratos e quebrados, com esse quadro que eu fiz de tulipas vermelhas, que eu fiz a partir de xícaras e pires quebrados, alguns quebrados e outros eu tive que realmente partir e repartir para fazer o quadro. Isso é um exemplo dos vários estilos de mosaico marroquino. Uso peças quebradas de pires e xícaras, um pedaço de pires, um pedaço abaulado da xícara, e nós vamos fazendo flores. O brilho da porcelana, da xícara, é muito conveniente para fazer esse tipo de mosaico. Então, por isso que eu falo que começamos de um caos, de vários cacos quebrados ou de várias pastilhas e construímos alguma coisa. Já no mosaico, por exemplo, greco-romano e o bizantino, que se desenvolveu há milhares de anos atrás, ele foi evoluindo sempre no corte de pedras, granitos, mármores, para construir grandes obras. Então, muitos séculos mais tarde, quando tudo parecia assim devidamente encaixados, você olha os mosaicos romanos, são pedrinhas, cubinhos bem pequenininhos, bem direitinho, montados assim minuciosamente para formar os desenhos. Então, depois de milhares de anos fazendo tudo certinho, surgiu o Gaudí, um arquiteto espanhol, aquele que projetou a igreja Sagrada Família em Barcelona, aquela igreja imensa, maravilhosa. Se você já foi para Barcelona, deve ter conhecido, é uma das principais atrações turísticas de Barcelona. Então ele foi o grande criador e incentivador de mosaicos em cacos aleatoriamente, com tamanhos aleatórios, bem diferente do mosaico romano, que é tudo certinho. Então ele criou o Parque Güell, que você pode ver que ele é todo decorado com esse mosaico de Gaudí, e ele foi determinante no desenvolvimento do mosaico moderno. Eu diria que ele ampliou as possibilidades de criação e deu uma grande liberdade para o artista. Então, no mosaico moderno tem essa característica, como a pintura moderna. Então, o mosaicista moderno tem que ter coragem para ousar, eu diria, porque é tudo permitido. Então, Gaudí trouxe isso para nós mosaicistas. Ele trouxe essa nova visão de mosaico na técnica trencadiz, onde usa restos de cerâmicas, pisos, com pedaços maiores. Você vê lá nos bancos revestidos, lá no Parque Güell, bem diferente do mosaico romano. E falando um pouco de mosaico brasileiro, mosaico moderno brasileiro, nós não podemos esquecer de citar as calçadas da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Aqueles desenhos assim, que é um dos cartões postais do Rio de Janeiro, tem essa calçada que foi desenhada por Burle Marx.
Então, essa calçada, você vê assim, o desenho desse é um mosaico que foi projetado por Burle Marx, e ele é um dos ícones do Rio de Janeiro. Eu tenho uma canga de praia que tem esse desenho dos calçadões de Copacabana. E eu me especializei em mosaico moderno e fui na busca de aprimorar os meus trabalhos com um bom acabamento, com teselas polidas, para ter o encaixe perfeito do trabalho. Então, como eu disse no início, não é só cortar e colar. A Lúcia está falando que foi no Parque Güell em Barcelona e é tudo lindo. É sim, Lúcia, eu também tive o prazer de conhecer e fiquei encantada com o colorido para todo lado que você olha do parque, né? Então eu estava dizendo da importância de se fazer um acabamento bonito. Quando eu fiz os meus primeiros mosaicos, todo mundo em minha volta elogiaram, mas eu sabia lá no fundo que eu poderia crescer, eu não poderia me contentar com aqueles primeiros trabalhos que eu estava gostando e que as pessoas estavam elogiando, mas eu acreditava e eu queria ainda crescer mais na arte do mosaico. E eu não achei que eu já sabia fazer mosaico só porque as pessoas estavam me elogiando e até estavam querendo me encomendar. Eles viam um quadro meu, eu quero igual esse, faz para mim. Eu fiz uma mandalinha simples, eu quero uma, você faz? Então, eu tive a consciência, graças a Deus, de perceber que eu ainda tinha muita coisa ainda a aprender, muitos cursos. Então eu pesquisei muito, vi diversos trabalhos na web, assim, conheci diversos estilos. Alguns trabalhos agradavam muito o meu olhar e outros já nem tanto. E eu comecei a comparar por que alguns me agradam e outros não, né? E eu percebi 3 pontos que diferem para o meu gosto pessoal, e acho que é um consenso da maior parte dos mosaicistas, 3 coisas que eu presto muita atenção quando eu estou olhando um trabalho em mosaico que diferencia um trabalho que eu chamo melhor que o outro, tá? Todos têm a sua beleza, o seu encantamento, o sentimento que o artista quis expor na obra, mas eu percebi que tem 3 coisas importantes em qualquer trabalho do mosaico, além do corte perfeito, que é o acabamento de cada tessela, o andamento que se faz na hora que está colocando a tessela, não é simplesmente colocar, jogar as pastilhas e preencher espaço, tem um pensamento lógico com o andamento e o rejunte final. Então eu acho que esses são 3 pontos que você tem que se preocupar a hora que você está fazendo o seu mosaico. Pastilhas polidas, tem muitos mosaicistas rústicos que cortam e colam, não se preocupam em polir. Mas eu acredito que o polimento faz a diferença entre um mosaico rústico e um mais delicado, mais bem acabado. Eu acho que uma peça polida ele fica mais clean. Eu acho que é bem fácil de compreender isso que eu tô falando, do polimento, né? Agora, já tem um outro quesito, que é o rejunte, que eu falei que também é o terceiro ponto, que é mais complexo um pouquinho. Nós entendemos a importância de gastar um pouco de energia na hora de escolher o rejunte para o nosso trabalho. As pessoas pensam que rejuntar mosaico é colocar rejunte branco e pronto. Não é assim. Eu fiz 2 quadrinhos iguais para fins didáticos, não são quadros que eu fiz para minha casa. Eu fiz especialmente para fins didáticos, para mostrar a diferença na hora que nós escolhemos a cor do rejunte. Então eu fiz uma corujinha, que são só os olhinhos da corujinha e o narizinho, e um fundo preto, porque coruja é um animal noturno. Então vejam, é o mesmo desenho, são as mesmas pastilhas que eu usei. E embaixo, se eu não falar para você que aqui tem uma coruja, você nem consegue ver. E em cima, e você olhando, você já consegue ver o biquinho da coruja, os olhinhos da coruja brilhando numa noite escura. Então, olha, o mesmo trabalho que eu fiz muito rapidamente, fiz um fundo sem andamento nenhum, um fundo bem rápido que eu queria fazer para mostrar numa aula.
E eu consegui o objetivo, que é a importância do que eu quero destacar na hora que eu estou fazendo rejunte. Eu quero destacar os olhinhos, eu quero destacar o fundo. Sempre tem algum ponto do mosaico que o artista quer chamar atenção. Então isso é muito importante para considerar a sua evolução no mosaico. Porque eu parto do princípio que nós sempre podemos melhorar. E na maioria das vezes, eu digo que nós precisamos vestir as sandálias da humildade, colocar o chapéuzinho de aluno e aprender com mosaicistas mais experientes. Então, se você já faz mosaico, dê uma olhada em todos os seus trabalhos e comece a observar se você tem feito mais do mesmo. Você tem criado obras diferentes? Você usa materiais e técnicas diferentes em cada trabalho? Ou você aprendeu uma técnica lá no começo, fez um curso, viu alguém fazendo, alguém deu umas dicas e você continua assim? Você não precisa mudar, tá? Se você tá feliz assim, satisfeita, por exemplo, revestindo os seus vasinhos para o jardim, que você adora plantas, então você tá feliz da vida fazendo seus revestimentos de jardim, seus vasinhos, presenteando. Mas o meu objetivo aqui não é ser crítica, tá, pessoal? É sim estimulá-las a aprender coisas diferentes. Porque eu acredito que a arte cumpre a sua função quando ela provoca e transforma. Então, o mosaico moderno, para mim, é uma ótima ferramenta para quem quer aprender e ocupar o seu tempo criando e ousando com materiais diferentes. E eu procuro trazer ideias novas, eu pesquiso, eu quero sempre trazer um trabalho diferente, alguns mais elaborados, outros mais simples nessas lives, sempre com o objetivo de estimular. Dou dicas para vocês melhorarem no mosaico. É por isso que eu escolhi esse tema para hoje, né?